Estamos iniciando agora mais um programa Empreendedoras pelo Mundo, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14. E se você quer divulgar a tua marca, o teu produto, a tua empresa neste programa ou em algum dos programas da TV Cidade Farroupilha, entre em contato com o número que está aparecendo aqui embaixo. Hoje, a nossa convidada muito especial é a Daniele Pilau. Gente, eu reduzi o currículo dela, mas ela vai contar bastante sobre as atividades que ela promove. Ela é administradora, especialista em gestão estratégica e gestão de pessoas, doutora em administração, CEO da Groker Desenvolvimento Humano, especialista na metodologia Disney. E a gente vai aprender muito. Eu vou aproveitar para poder adquirir muito conhecimento com ela aqui neste momento. Daniele, seja muito bem-vinda ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Muito obrigada, Ana. É uma alegria estar aqui contigo, colega de profissão, colega de Conselho Regional de Administração, de CRA. Muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco sobre as experiências e também aprender um pouco contigo, né? Porque você tem muita experiência, é muito viajada, então também aprendo muito contigo sempre nos momentos onde eu tenho contato contigo. Muito obrigada mesmo. Muita gratidão por aceitar esse convite e por se colocar à disposição para compartilhar tanto conhecimento, tanto comigo quanto com as pessoas que estão nos assistindo. Dani, eu já vou pedir então para você se apresentar, contar um pouco da tua história, essa jornada empreendedora que é incrível. Traz para gente e o que é também a Grok. Isso, joia. Boa tarde para os nossos telespectadores, queridos telespectadores. Eu sou administrador, então, como eu já disse, e iniciei a administração. Eu estava fazendo uma retrospectiva esses tempos, me perguntaram por que eu comecei administração, por que eu escolhi administração. E eu era uma criança muito tímida, Ana. E com 12 anos, meu pai, vida inteira empreendedor, família de empreendedores, e com 12 anos, eu naquela timidez, meu pai me disse, vem trabalhar comigo. Então, eu entrava em férias, a partir dos 12 anos, ia trabalhar com meu pai. E fazia trabalho de banco na época. E naquela época, as contas, os chamavam duplicatas na época, chegavam sempre seguidamente atrasadas. Então, meu pai me mandava no banco, ele me dizia, Dani, vai no banco. E aí eu ia no banco e tal, né, daquele jeito, entrava na fila bem quieta e tal. Daí, no segundo dia, cheguei do banco, o banco já tinha fechado, cheguei lá e ele me disse assim, Dani, volta. E eu olhei para ele e disse, mas o banco está fechado, volta que tem que pagar uma conta que chegou agora, o correio entregou agora. Eu disse, mas pai, o que eu faço? O banco está fechado. E ele me olhou assim e me disse assim, eu sou mãe agora, né? Eu imagino o que ele deve ter pensado na época, deve ter dado uma dor no coração. Ele me olhou e disse assim, Dani, te vira. Eu disse, como assim me viro? Pede para entrar. Entra pelo estacionamento do banco e fala com o guarda. Eu achei aqui uma tortura. E aí eu perguntei para ele, tipo, pai, mas e se o guarda não me deixar entrar? Ele me disse, pede para chamar o gerente. Aí sim, né? Daí eu já queria era conversar com o guarda. E aconteceu de o guarda não me conhecer e eu ter que chamar o gerente. E Ana, com 12 anos ali, fora meu pai, né, meus avós, ali eu tive o primeiro exemplo de liderança. Ele era um gerente de uma agência bancária aqui na cidade. Eu, com 12 anos, ele me tratava de igual para igual, acho que com os grandes correntistas, sabe? Ele era rapidinho e ele passava rápido e ele me oferecia, ou me dava um copo d'água ou um copo de cafezinho. Eu, com 12 anos, me sentia adulta, né? E ele tratava as pessoas, assim, cada um, ele não tratava todo mundo igual, ele tratava cada um de um jeito. E ali, assim, ali eu ficava observando aquele senhor já e eu pensei assim, poxa, como aquilo ali é legal, ele deixa todo mundo à vontade.
E hoje eu acho, hoje eu tenho quase certeza que aqueles anos de contato com aquele senhor, ele me botava sentado na frente dele, né, para conversar e tal. Eu acredito que aquilo ali me incentivou muito a fazer a administração. Olhando para trás, agora fazendo essa retrospectiva, e, e aí eu segui aquilo que era, digamos, tradição da minha família. Nunca pensei em fazer outra coisa. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu sempre pensei em ter a minha empresa, aí trabalhei como estagiária em instituição financeira, daí fui trabalhar numa franquia, trabalhei como vendedora, trabalhei como caixa, depois como gerente, e depois nós compramos a empresa, eu e minha mãe. Com 19 anos eu era dona da empresa, que era o que a gente poderia chamar hoje de uma franquia da Leves. E aí, assim, Ana, muito legal, porque aquilo ali era anos 90, e ninguém falava de trabalho escravo, de trabalho infantil. E eu me lembro que naquela época, para nós sermos parceiros da Leves, nós tivemos que assinar um contrato onde uma declaração onde nós dizíamos que nós não empregávamos crianças e que nós não utilizávamos mão de obra escrava. Tu vê que interessante, né? Então, eu acredito que eu tive muita sorte com 19 anos, já estar em contato com esse tipo de gestão, com esse nível de profissionalismo, de cuidado, de governança, né? Então, eu acredito que, assim, desde o início eu tive também bastante sorte. E foi aí o início. E aí depois comprei empresa, depois tive uma parceria com uma loja que até hoje existe em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. E na época nós éramos aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, sou de Santo Ângelo. Na época nós éramos os maiores vendedores de camiseta do Rio Grande do Sul. Olha, É, incrível. então eu tenho aquela veia de vendedora também, né? Gosto também bastante disso. E esse foi o meu início, Ana. Assim, meio sem planejar, mas também sem ter uma outra opção, sem ter pensado em outra coisa. Sim. E a Grok, Del? E a Grok? Tá. Bom, eu trabalhei alguns anos com a minha empresa que tinha sociedade com a minha mãe, e foi uma experiência maravilhosa, né? As pessoas dizem que trabalhar com família não é fácil, às vezes não é fácil, muitas vezes não é fácil. Para mim foi muito bom, talvez porque era mãe, né? Então tem mais paciência. Mas assim, nós tínhamos um bom relacionamento, só que eu eu sentia que precisava ter uma outra experiência. E aí eu fui trabalhar com concessionários Mercedes-Benz. Eu larguei, saí da minha empresa. Minha mãe, depois de um tempo, vendeu a empresa. Fui morar em outra cidade e comecei a trabalhar com Mercedes-Benz. Daí eu comecei, junto com o Mercedes-Benz, eu trabalhei no Empretec, que é um programa da ONU, né, trazido para o Brasil através do Sebrae. Trabalhei como trainer do Dale Carnegie durante 5 anos. E aí, os meus alunos do Dale Carnegie, quando eu já estava fazendo, isso eu já estava fazendo doutorado, os meus alunos do Dale Carnegie começaram a me pedir para fazer processos seletivos, para dar algumas orientações para os seus colaboradores. Participei da inauguração de algumas empresas, né, abertura de empresas, então fazia processo seletivo para essas empresas. E aí, aquilo que eu comecei, mais uma vez, de maneira informal, se tornou um negócio. E eu sempre tive tanto com a Leves, quanto com todos os outros treinamentos que eu trabalhei, eu sempre queria colocar o meu jeito. Eu sabia que não podia, porque, afinal de contas, são programas que acontecem no mundo inteiro. Se uma Daniele de qualquer lugar aí resolve fazer uma mudança, porque acha que naquela cidade ali é melhor, o programa ele perde sentido, ele perde o padrão e, às vezes, né, muitas vezes pode perder a qualidade. Então, mas eu sempre tentava, eu posso fazer tal coisa diferente aqui, e daí você me dizia, não, não pode. Eu entendia, mas não gostava. E aí o meu orientador do doutorado, no final do meu doutorado, me disse assim, Dani, tu lembra aquilo que tu me falou que te chateava tanto, que tu queria colocar o teu jeito nos programas de treinamento? Se lembra, tá pronto. É a tua tese de doutorado, tu já tem o teu produto. O que tu tá fazendo que você ainda não trabalha com isso?
E aí deu o clique. E aí, em 2010, eu já tinha a Groker, mas eu tinha para prestar serviço para outros, né? Muito mais do que para fazer os nossos programas de treinamento. Eu comecei a fazer os nossos programas de treinamento através da Groker. Então, eu juntei tudo aquilo que eu sabia, que eu tinha visto que funcionava bem, e nós passamos a fazer programas de treinamento com a metodologia que eu achava mais adequada, mas como nós tínhamos turmas em company, nós também customizávamos para as empresas. Isso foi muito legal, começou a dar resultado, o boca a boca que a gente fala, né? Pegou bastante e as pessoas se trocavam, tá dando resultado, tá dando certo, conseguimos virar uma chave ali, conseguimos obter, né, tal certificação, e aí o público começou a me procurar. E a Groker é basicamente fruto disso, né, de experiências que deram certo. Ana, então, mais uma vez, acho que tive sorte também. Eu tava esperando tu chegar nesse momento. Eu tenho certeza que não foi só sorte, né? Foi muita preparação e muita iniciativa. Percebe-se que tudo que você conquistou e que deu certo veio de iniciativa sua. A iniciativa de você ir lá, ir no banco, buscar informação, tá? Tu não sabia como tu ia conseguir entrar no banco fechado, mas o que que tu fez? Tu não foi lá bater com a cara na parede sem informação nenhuma, tu foi questionar o teu pai, porque era da tua personalidade, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Tá, e se não der certo? Então, tu já foi uma pessoa que essa é uma característica muito importante para o empreendedor, questionador. Sim, Então, a isso gente já na tua história, a gente já vai aprendendo algumas características que justamente vão agregar nesse desenvolvimento empreendedor, que é o ser questionador, é aceitar desafios, é não ter medo de correr o risco, porque quando tu saiu de uma funcionária de uma loja para comprar a loja, você assumiu o risco daquela loja, de desenvolver aquela loja com 19 anos. Quando tu conta a tua história, assim, tu fala assim, ah, foi sorte, deu tudo certo. Não, teve todo um trabalho por trás, aí porque você é muito positiva, então tu tá enxergando e trazendo o lado bom. Mas eu imagino que dentro desse contexto que você desenvolveu de todas as suas atividades, houveram os muitos desafios que você teve que superar. E principalmente sempre em busca do conhecimento, porque igual tu tá trazendo, tu fez o seu doutorado e no teu doutorado você desenvolveu uma metodologia. Não foi algo que você achou que poderia dar certo e você construiu uma metodologia e foi colocar ela no mercado para validar. Então, ó, busca de conhecimento, questionamento, iniciativa, essa aceitar desafios e assumir os seus desafios, até mesmo na questão quando você traz referente a você ter criado a Groker e as suas metodologias, é assumir um desafio, é entender que, por exemplo, você também tem conhecimentos que você quer colocar em prática. Então, isso demonstra que você não é acomodada, que você busca justamente, porque o que é empreender? Empreender é encontrar um problema e desenvolver soluções para aquilo. Você estava incomodada com coisas que você estava percebendo e que você, com aquela metodologia que você já possuía, percebia que não estava atingindo todo o sucesso que você enxergava que poderia, que você sentia falta, entendeu? Então, olha o quanto você ensina pra gente contando a tua história. Então, não foi pouco. E tu traz isso tudo de forma muito positiva. Então, quando tu traz para mim que isso é sorte, eu falo assim, não é sorte. Porque eu li tudo isso dentro da tua história que você contou. Foi preparação, foi disciplina, foi busca de conhecimento, foi colocar a tua cara a tapa para poder dar certo. Então foi muito trabalho. E hoje você é uma profissional, uma empresária de sucesso e muito realizada. E aí eu vou entrar nesse contexto, porque nem tudo é positivo, né? Nem tudo é bonito. Apesar da gente contar a nossa história de sucesso, um dos propósitos daqui do programa Empreendedoras pelo Mundo é justamente contar aquilo que está por trás das cortinas. O que que aconteceu que ninguém viu e que ninguém sabe, só enxerga o sucesso. Imagino que você tenha tido muitos desafios e eu vou pedir para você justamente trazer assim,
O que que foi mais desafiante para ti e como tu superou esse desafio? Sim. Ana, eu não, a gente ouve muitas histórias de superação de pessoas que nasceram em famílias com bastante dificuldade financeira, tá? Eu posso dizer que isso é sorte, isso realmente é sorte. Eu não tive este problema, tá? Mas o que que eu via? Porque a minha família toda era empreendedora. Mas o que que eu sentia, Ana? Eu sentia que eu não queria pegar carona naquilo que já estava construído. Se eu fosse trabalhar com meu pai, eu ia me sentir nada contra. Eu admiro quem vai trabalhar com a família, mas eu ia me sentir. Eu nunca pensei nisso, tá? Até porque a gente nem combinou de conversar exatamente sobre isso. Mas eu acho que eu ia me sentir meio impostora, tá? Então, eu nunca pensei em trabalhar com a minha família, com o meu pai, por exemplo, tá? Com a minha família, com a minha mãe, eu já trabalhei, mas nós iniciamos juntas esse negócio. Mas naquilo que já existia, eu nunca comecei a trabalhar. E talvez para provar que eu também era boa, eu sempre me cobrei muito. Sempre me cobrei muito. As pessoas me diziam assim: para que te matar? Para quê? Tu não precisa. Por que tu está trabalhando e fazendo doutorado? Por que que tu trabalha de manhã, de tarde, até sábado, de noite, quase, né? À tardinha, tinha loja, né? Eu faço faculdade e depois da faculdade faz pós-graduação, tu não tem parada, né? As pessoas me diziam. E é verdade, eu não. Eu passei muitos anos sem tirar férias, muitos anos sem tirar férias, talvez porque eu não sabia delegar bem na época também, mas eu passei muitos anos sem tirar férias, primeiro porque eu não sabia delegar, depois por causa do doutorado, e, e isso cobrou um preço. Tá? Chegou uma época que eu estava muito cansada. E foi aí que eu decidi que eu tinha que primeiro utilizar, embora a metodologia que eu criei no doutorado fosse validada, já era validada, aí entra mais uma vez a necessidade de se cobrar bastante. Eu pensei assim, ó, para não ser impostora, talvez também. Eu preciso fazer isso aqui rodar na minha empresa primeiro. Se eu não conseguir fazer na minha empresa rodar, eu não tenho direito de tentar ensinar alguém a fazer isso. E aí foi a virada de chave. Mas antes, na época da loja, Ana, eu quase quebrei, tá? Nós tínhamos um contador bastante antigo, da família, né? E eu me lembro lembra que eu te falei que nós éramos os maiores vendedores de camiseta do interior do Rio Grande do Sul, não, no interior, do Rio Grande do Sul. E, Ana, não sobrava dinheiro. Nós vendíamos e não sobrava dinheiro. E eu não estava formada ainda e tal. E aí eu entrava em contato com o contador e eu dizia, tio, né? Não sobra dinheiro. E ele é uma pessoa muito honesta, correta, né? Procurava fazer tudo certinho. Ele me dizia, guria, fica tranquila. Vende mais um pouco que vai te sobrar. E passou um ano, 2 anos, né? Eu estava no final da faculdade já. Não, eu já tinha terminado a faculdade. E eu dizia para ele que tinha alguma coisa errada. Ana, era o enquadramento. O nosso enquadramento da empresa estava numa modalidade totalmente diferente. Não sobrava dinheiro porque eu pagava muito mais imposto do que eu deveria pagar. E aí, nesse momento, assim, eu disse para ele, não, tem alguma coisa errada. Eu procurei outro contador, esse contador me disse, Dani, é isso aqui. Quando ele disse, é isso aqui, eu levei para o contador antigo e ele me disse assim, guria, é verdade. Tu me desculpa. Eu disse, tá, tudo bem, eu lhe desculpo, mas o que que a gente faz agora? Né? Eu poderia ter denunciado ele no conselho de contabilidade, né? Nunca pensei em fazer isso. Ele disse: olha, eu te proponho o seguinte: ao invés de você me pagar os nossos honorários, você não me paga e eu todo mês te pago mais um tanto.
para repor até o dia que, né, nós zerarmos. Então, Ana, assim, ó, eu vendia muito, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu não vivia como uma pessoa bem-sucedida, porque eu pagava muito mais do que o porte da minha empresa aguentava, né? E essa foi uma época, assim, bem difícil, que eu pensei assim, ó, poxa, se ser empreendedor é só sofrer, né? Ou eu estou no ramo errado, né? Ou eu não tenho que vender roupa, eu tenho que fazer outra coisa. Então, ali foi um momento, assim, onde eu estava muito triste, sabe? Muito decepcionada com a profissão e com o fato de eu ser empreendedora e só sofrimento. As pessoas ganhavam bem, que trabalhavam na minha empresa, eu pagava um monte de imposto, mas eu não tinha dinheiro para mim. E esse aí foi um momento super interessante, onde eu entendi assim, ó, que embora você contrate pessoas que saibam aquilo para o qual elas foram contratadas, você tem que saber um pouco daquilo. Você não pode delegar cegamente. Tu tem que entender. Eu gostaria de entender mais, por exemplo, de economia, mas eu não sou ignorante em relação à economia. Tá? E naquela época eu não me importava, eu só queria vender. Né? Vender, e não sabia do restante. Então, essa foi uma, uma lição bem importante que, embora eu tivesse aprendido na faculdade, fazer balanço, tudo, né, na contabilidade, mas eu não utilizei isso no meu negócio. E isso me custou caro. E a outra questão que eu sei que foi deficiência minha foi falta de... Eu não sabia delegar. Eu tinha muita gente na empresa fazendo coisas que eu não sabia exatamente o que eles faziam, isso na Groker já, quando nós crescemos. Nós fazíamos isso na Groker, e eu tinha um monte de gente se fechando, e mais uma vez, sobrando pouco dinheiro. E foi daí que eu pensei, não, para só um pouquinho. Eu posso até tentar ensinar as outras pessoas, mas eu primeiro tenho que validar isso aqui dentro da minha empresa. Já está validado teoricamente, ótimo. A banca já me deu 10. Excelente. Que foi uma coisa que eu sempre competi comigo, né? Eu tinha que tirar 10. Não tinha, não aceitava 9,5. Então, foi 10 em tudo, menos na faculdade. A faculdade foi mais, né? Mas nas duas pós-graduações e no doutorado foi 10. Mas eu pensei, eu tenho que validar primeiro na minha empresa para poder ensinar as outras pessoas. E aí foi uma virada de chave, ali foi uma volta. Ali eu estava assim, eu tava no limite mesmo. E aí eu pensei, ou eu faço esse negócio funcionar aqui na minha empresa, na Groker, ou eu desisto de ser o que eu sou. E eu vou fazer outra coisa. Porque se eu não conseguir colocar em prática primeiro, se o meu negócio não der resultado, eu não tenho o direito de ensinar e de tentar implantar isso nas outras empresas. Então, foram dois momentos bem assim, mais difíceis, né? Mais difíceis que eu passei. Mas eu posso dizer assim, Ana, que grandes dificuldades, falta de recursos, assim, pessoais, não posso dizer que eu tive. O que eu tive foi, sim, vontade de mostrar que eu não precisava de nada, embora tivesse as coisas à disposição, que eu não precisava de nada, que eu podia fazer o meu nome, que eu podia criar a minha empresa, e que se um dia eu vier a trabalhar com as coisas do meu pai, né, ou herdar, sei lá, eu não vou botar fora. Né? Eu não vou botar fora porque eu tenho a prática hoje, né? Hoje eu tenho maturidade suficiente para entender que para fazer dinheiro não é bem assim. Agora, para perder dinheiro é muito fácil. Sim, e era isso que eu ia te trazer. Independente de outras histórias, que outras pessoas passem em outras situações difíceis, até mesmo com a questão financeira, o que tu trouxe na tua dificuldade foi foram várias lições, mas duas me chamaram muita atenção e se destacaram bastante. Que uma é a virada de chave de onde você deixa de ser o funcionário para ser gestora, que foi quando você talvez ali se apegou muito na venda e não olhava o teu negócio como gestora. Então, Exato. tu era funcionária de ti mesma
E aí tu não era gestora proprietária do negócio. E isso, muitos empreendedores vivem isso, e eu sempre trago isso. Até onde você é funcionário de você mesmo? Tem que Sim, entender, empreendedor é proprietário do seu negócio. É o proprietário que tem que olhar a gestão, é o proprietário que tem que olhar os números, e mesmo que não entenda de tudo, tem que ter uma noção para poder saber direcionar. Isso é ser o gestor, isso é ser o proprietário. E no momento você estava vivendo como uma funcionária de você mesmo. Então, toda história, o Dani, a gente aprende, toda história, toda dificuldade ensina o outro. E isso é muito interessante. Essa foi uma questão. E a outra, essa questão de aprenda, gente. Aprenda de tudo um pouco. Eu sei que é muito difícil para o empreendedor ter conhecimento de todas as áreas de gestão de uma empresa, principalmente porque para a gente é um pouco mais fácil porque somos administradores e entendemos de todas as áreas da empresa. Mas para quem não é, tem que sim. entender que se tu está empreendendo, tem que ter essa noção de todos os setores, pelo menos uma noção. Porque até mesmo para tu saber cobrar se aquele negócio está fazendo bem feito, ou está sendo feito bem feito, ou não, tu tem que entender, né? Então, são duas lições que chamaram minha atenção na tua história. Mas, Dani, a gente conversou, o tempo passou, eu não perguntei tudo que eu queria perguntar para ti. Vai ter que ter uma outra entrevista para a gente entender essa questão da Disney, metodologia Disney, como foi que ela entrou na Grok e o que que é a metodologia Disney para que as pessoas possam aprender. Vai ficar para a próxima entrevista. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Tá bom. Vamos marcar uma outra então. Vou ter o maior prazer em falar sobre a metodologia Disney que tem ajudado aí tantas empresas ao redor do mundo. Ana, a gente está falando para empreendedores, né? Nós temos dois tipos de empreendedores, que são aqueles que empreendem por necessidade e alguns outros por oportunidade. Independente de qual seja a sua situação, a situação da pessoa que está nos ouvindo, é muito importante você ter dados. O empreendedor, ele ama aquilo que ele faz. Ele é muitas vezes um aventureiro, ele é corajoso ou corajosa, né? Nós mulheres, e nós pensamos que amor, que paixão por aquilo que a gente faz resolve. E não resolve. Ajuda muito, contribui bastante para o sucesso, mas nós precisamos, além de empreendedores, nós precisamos nos tornar gestores da empresa. E para isso nós temos que ter planejamento, para isso nós temos que ter indicadores, nós temos que ter, nós temos que saber monitorar os nossos resultados, nós temos que saber liderar pessoas. Então, embora nós tenhamos a paixão, o fogo que arde dentro de nós, do empreendedorismo, nós precisamos nos qualificar. É muito importante, seja uma faculdade de administração, seja uma pós-graduação, um MBA, um curso como, por exemplo, os nossos cursos que nós trabalhamos, ou qualquer outro, online ou presencial, gravado ou não, mas é muito importante que nós busquemos, como empreendedores, qualificação, conhecimento técnico, a teoria, para embasar a nossa prática. Eu gosto de uma frase que diz assim, que nem sei de quem é essa frase, que diz assim que o que diferencia o quem estudou do autodidata não é o nível de conhecimento. Às vezes as pessoas têm o mesmo conhecimento, mas os diferentes níveis de confiança em si. Então, às vezes a gente sabe fazer, só que a gente frequentando uma faculdade, fazendo um curso, uma imersão, nós acabamos vendo assim, ó, poxa, mas é isso que eu faço. Ótimo! Nós precisamos ratificar para quê? Para ir fazer com muito mais segurança, com muita autoconfiança, com muito mais velocidade, com muito mais força. Então, tenhamos a prática, mas também nos embasemos na teoria para que a gente tenha mais confiança na gente mesmo, para poder ganhar musculatura, ganhar velocidade. Daniele Pilau, muita gratidão por
ter compartilhado tanto conosco. Seja sempre muito bem-vindo ao programa. Esse espaço está disponível para você compartilhar tudo que você quiser sobre todas essas informações que tanto contribuem conosco, com nós, que somos empreendedores. E espero vê-la aqui novamente para a gente falar sobre a metodologia Disney. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada para todos os nossos telespectadores. Desejo muito sucesso a todos, a todas. E saibam que o empreendedor é que pode mudar o mundo. É de nós que vem a mudança. Que sejamos a mudança que a gente quer nesse mundo. Beijo, Ana. Que assim seja. E você que esteve conosco até agora, saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui com Empreendedoras pelo Mundo na TV Cidade Farroupilha. Muita gratidão e até a próxima.